Bom, pessoal, acho que vocês, eu estou de vídeo aqui, acho que vocês estão me vendo. Bom, mais uma vez, então, obrigada pela participação, um obrigado especial ao Alberto Lindner, que é professor da Universidade aqui Federal de Santa Catarina, aqui porque eu também sou, e ao Apoena Figueroa e o Eduardo, que vai estar também participando, Eduardo Cavalcante, que trabalha na das Rocas, que vai estar, os dois são analistas ambientais do ICMBio e vão estar participando junto nesse nosso debate aqui. Bom, como a Mariana já colocou para vocês, primeiro nós vamos ter uma apresentação do professor Alberto, depois uma apresentação e uma conversa com os analistas ambientais do ICMBio, e durante todo o tempo vocês podem enviar perguntas pelo chat, que elas estão sendo anotadas, e depois a gente vai passar para os debatedores. Aquelas que não puderem ser respondidas por uma questão de tempo, a gente mantém o webinar em 1 hora. Elas serão enviadas para os debatedores e depois a gente envia para vocês com as respostas. Só lembrando, mantenham seus microfones no mudo, para não fazer interferência com o que os debatedores estão falando. Então, acho que a gente pode começar. Eu poderia chamar, então, o Alberto. Alberto, te convido a dividir a sua tela com a gente, se você tiver aí uma apresentação, e começar, então, a sua apresentação. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Marinês, agradeço o convite. Está passando a imagem? Como é que está? Tá certinho, estamos te vendo, não a tua tela, mas para você sim. Perfeito, então eu vou abrir a tela agora. Eu não me vejo assim, mas então me digam aí se eu tô em tela aí, se está tudo certinho, estou aqui. Tá. Como é que tá a tela, Marinês, aparece? A gente está ainda não. Você tem que fazer o share screen e escolher a tela que você vai querer dividir com a gente. Você que tem que compartilhar agora, Alberto, a sua tela. Estou fazendo da maneira que a gente tinha feito antes. Deixa eu só abrir aqui novamente. Isso tudo aqui é novidade para mim, ok? Então, é para todos nós. Só voltando aqui. Visualizar. Realmente você não está vendo, Marinês? Você não vê minha tela aqui agora? Não, não estamos te vendo. Porque antes nós testamos, Mariana, e deu perfeitamente, conseguimos ver perfeitamente. Então, vamos checar isso aqui então. Deixa eu ver. Se tu tem que me tirar de host, Mariana. Ah, será? Não sei. Faça isso Deixa agora. Eu ver aqui. Tenta ver, Alberta, agora. Não? Alberto, você está aí ainda? Acho que tivemos um pequeno problema. Alberto, Mariana, por favor, se você... Agora me vejo também. Acho que agora isso. Então vamos lá. Você está se vendo também, já é uma grande coisa. Agora acho que vou compartilhar a tela. Aí, isso, perfeito. Deu. Eu tive que meio que reinstalar ali mas deu tudo certo. Então agora eu vou botar em tela cheia. Tudo bem? Isso. Conseguem ver tudo agora? Aham. Perfeito. Então, eu queria falar um pouquinho, queria agradecer novamente a Marinês, a Poena, colegas todos aí pelo convite. Marinês, se passar muito de 20, aí você me dá um toque aí que eu dou uma apressada para finalizar, né? Marinês, pode deixar. Falar um pouquinho sobre as novas unidades de conservação da Ilha da Trindade
e do arquipélago São Pedro e São Paulo. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente esteve envolvido em algumas etapas da criação dessas unidades de conservação e tem algumas novidades e é uma história que não terminou, né? Então, é algo aí que a gente ainda vai ter algumas etapas pela frente. Então, acho que isso caiu no radar de muita gente, né? Essa desconhecida cordilheira, né? Que é Vitória Trindade, em relação à Ilha da Trindade, mas que também abarca, né, a questão do arquipélago de São Pedro e São Paulo. E essa criação dessas unidades de conservação marinhas oceânicas vem na onda aí, né, de iniciativas semelhantes que vêm acontecendo em vários países, né, são essas chamadas Very Large Marine Protected Areas. Eu, particularmente, não gosto tanto desse termo very large, né? Eu acho que elas são grandes realmente se a gente comparar com as unidades de conservação menores, costeiras, e mesmo algumas que a gente tem em ilhas oceânicas, se a gente pensar um pouco mais na perspectiva de um país, mas se a gente pensar na perspectiva global, na perspectiva de planeta, a gente está falando ainda em áreas que são relativamente pequenas, né? Por exemplo, né, se pegando uma das áreas aqui no entorno do Havaí, que é uma das mais marcantes, essa é uma área aí que tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, realmente é grande em comparação com ambientes costeiros, mas em termos oceânicos, em termos de planeta, isso corresponde a cerca de 0,4% da área oceânica, tá? Então, quando a gente fala em área oceânica, a gente está falando de uma outra escala, está falando uma escala de 360 milhões de quilômetros quadrados. E, evidentemente, né, se a gente quiser preservar adequadamente esses ambientes oceânicos, as áreas, né, têm que ser maiores do que a gente está acostumado no ambiente costeiro. Marinês, tudo certo? Continua me ouvindo bem? Tudo bem, pode deixar que qualquer coisa eu te aviso, tá? Beleza, então. Elas foram criadas em grande parte por questões realmente de oportunidade, então havia essa oportunidade de expandir unidades de conservação até o limite da zona econômica exclusiva de muitos países, e também pelo princípio da precaução, né, que postula que a falta de conhecimento científico, que é o caso de muitas dessas áreas, não deve ser um obstáculo ou um empecilho para que se preserve esses ambientes. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? Essa é uma figura que há muitos anos atrás me deixou bastante, me marcou bastante, eu incluí ela de manhã agora nessa apresentação. Isso aqui a gente vai sair um pouquinho do ambiente marinho e passar um pouquinho para o terrestre, né? Esse mapa agora é um mapa do estado do Paraná, aqui no sul do Brasil, né? O estado ao norte, de onde eu estou aqui em Santa Catarina. E esse mapa mostra a perda de floresta de Mata Atlântica de araucária nos últimos 100 e poucos anos. Meio por cento de cobertura de araucária e Mata Atlântica. Então, o exercício aqui é fazer um pouco. A gente está voltando no passado aqui, olhando o estado do Paraná, mas a ideia assim, é aproveitar, né, voltar nesse passado para entender que se a gente tivesse, por exemplo, aproveitado a oportunidade, que seja na década de 30, né, e tivesse, como nação, realmente feito uma área de conservação que seja 20%, 25% desse estado, a gente teria, evidentemente, uma fronteira agrícola um pouquinho menor, mas teria uma área considerável ainda preservada, muito maior, por exemplo, do que as unidades costeiras e do Parque do Iguaçu, que é bastante pequeno, se pensarmos na escala realmente de um estado ou de uma região. E os colegas, né, terrestres realmente lutam muito para manter, por exemplo, populações viáveis de predadores de topo, como a onça-pintada, numa área tão pequena como é o caso do Parque do Iguaçu. Se essa área fosse 10 vezes maior, isso seria possível fazer na década de 30, né? Ou antes mesmo, né, a gente poderia ter uma situação diferente. E a ideia no ambiente marinho a gente
em muitos casos, a gente está como se a gente estivesse em 1890, lá no estado do Paraná. Então, a ideia agora é ter um pensamento prospectivo, e a gente pensar, imaginar o que pode acontecer daqui a 1, 5, 10, 50, 100 anos, e tentar prever, e com isso também estar um pouco adiante da fronteira de desenvolvimento, que no caso aqui, evidentemente, não vai ser uma fronteira agrícola, como é o caso do estado do Paraná, mas é uma fronteira que envolve outras atividades econômicas. Por exemplo, a questão da pesca, né? A pesca de arrasto, tem a pesca de espinhel, tem vários tipos de pesca, e isso é algo que já vem acontecendo aqui, tanto no litoral há muito tempo, mas também em regiões um pouco mais profundas e oceânicas da nossa costa, e um pouco menos ainda, mas vou esfriar aqui um pouquinho o ambiente. Mas assim, temos também a fronteira aí que se inicia, que é evidentemente a fronteira também da mineração marinha. Essa fronteira da pesca, por exemplo, da pesca de arrasto, ela já chega até 2.000 metros de profundidade. A fronteira da mineração marinha, ela tem, por exemplo, no caso dos nódulos polimetálicos nas planícies abissais, ela opera de 4.000 a 6.000 metros. É algo muito incipiente ainda hoje, já existe, já ocorre, mas ainda é muito pouco. Mas eu acho que o desafio que a gente tem realmente nessa ideia de ter um pensamento mais prospectivo, de 5, 10, 50, 100 anos, é a gente prever o que pode acontecer e atuar antes, né? Em vez de realmente atuar depois para preservar o que sobrou, a gente já tem uma atuação anterior a esse momento para preservar áreas que são relativamente intactas ou que são menos impactadas do que, por exemplo, as áreas marinhas costeiras. Continuando na mineração, a gente tem aqui um mapa, né, esse é o artigo de Miller e coautores, publicado no começo desse ano, mostrando, por exemplo, algumas regiões com nódulos polimetálicos, né, em azul, incluindo, evidentemente, aqui no Atlântico Sul, né? Então, isso aí, de novo, é a potencial nova fronteira aí de exploração das áreas profundas e oceânicas. E aí, há cerca de 10 anos atrás, caiu no nosso radar, na verdade foi por um motivo de pesca inicialmente, hoje a gente tem essa preocupação também com a questão da mineração, essa área de Trindade e Martim Vaz. Caiu no nosso radar por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é uma área relativamente grande, pensando em país, não pensando em planeta, tá? Pensando no país. É uma área de 460 mil quilômetros quadrados e que corresponde a 10 a 13% da zona econômica exclusiva do Brasil. Essa variação se dá porque depende se a gente considera áreas de plataforma estendida ou não que o país está pleiteando, tá? Então, dependendo se tem essa área ou não de plataforma, ela corresponde cerca de 10 a 13% da zona econômica exclusiva do Brasil, então é uma área bastante grande, uma área relevante. E o segundo ponto é que mesmo nas regiões mais rasas, né, que a gente chama da parte recifal, né, bem no rasinho, ali nos primeiros 50 metros de profundidade, primeiros 70 metros de profundidade, onde tem os corais recifais, os peixes recifais, assim por diante, nem isso não tinha proteção na Ilha da Trindade, né? Os outros 3 conjuntos de ilhas oceânicas, que são Noronha, Rocas e parte do arquipélago, e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, tinham algum tipo de proteção do seu ambiente recifal, aquele entorno imediato, né? No caso de Rocas, chega até os 1.000 metros de profundidade, mas no caso da Ilha da Trindade, nem isso não tinha, né? Então, não havia nenhuma proteção do entorno mais profundo, de talude e abissal, né? Reitero, né? Uma possível nova fronteira, e nem mesmo daquela parte mais rasinha, né, recifal. Então, realmente é uma área assim, que saltou aos nossos olhos como precisando de algum tipo de proteção maior. Aqui só vou compartilhar algumas fotos da Ilha da Trindade, imagino que a maioria de vocês já tenha observado algumas dessas. Eu mesmo não tive oportunidade de ir, mas alguns dos meus alunos já foram, tem uma aluna nesse momento na ilha também. Essa foto aqui é da Maria Eduarda Alves dos Santos, nossa egressa aqui da UFSC. A Ilha da Trindade é o maior sítio reprodutivo de tartaruga verde do país, né, e um dos maiores aqui do Atlântico Sul. Tem uma fauna
bastante interessante de invertebrados marinhos, isso inclui tanto corais quanto esponjas, caso dos octocorais aqui também. Parte dessa fauna ela é endêmica, ou seja, ela só ocorre na Ilha da Trindade e Martin Vaz, ou somente na cadeia Vitória-Trindade. Então, aí dois exemplos de peixes recifais endêmicos dessa região. E existe, sim, já na Ilha da Trindade, já há muito tempo, na verdade, há várias décadas, um impacto bastante grande, né, que é essa fronteira de exploração, que é a pesca oceânica. Aqui a gente está falando de uma pesca industrial, que ela ocorre, inclusive, bem próxima, né, da Ilha da Trindade, e tem vários alvos dessa pesca, né, por exemplo, os peixes de fundo, que é o caso das garopas e seus parentes, e também os predadores de topo locais ali da Ilha da Trindade, como é o caso, por exemplo, do tubarão dos recifes. Tá? Então, isso aqui é a pesca comercial. E além da pesca comercial na Ilha da Trindade, existe uma pesca chamada pesca de subsistência, né, ou uma pesca recreativa, que ela é feita pelo contingente da Marinha que fica na Ilha da Trindade. Né? E apesar dela ser considerada pesca de subsistência, na verdade, ela tem uma escala bastante grande. Tá? Isso é feito na linha e principalmente utilizando a modalidade de caça submarina. E dentre as espécies alvo, a gente incluem-se, por exemplo, os herbívoros, né, peixe-papagaio, que é realmente um grupo funcional bastante importante no ecossistema marinho, os mesopredadores aqui, então a gente tem umas garopas, e os predadores de topo também, né, incluindo espécies na lista de espécies ameaçadas hoje, como é o caso do tubarão dos recifes, que é esse organismo aqui, Carcharinus perezi, o tubarão lixa ou lambaru também, então que são alvos dessa pesca que não é chamada pesca comercial, é chamada pesca de subsistência, mas é numa escala relativamente grande para um ambiente assim tão frágil, né, ou tão distante quanto é a Ilha da Trindade. Muito bem, então assim, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano, né, espero não estar chovendo muito no molhado aqui para a maioria de vocês, que foi realmente a criação, né, o estabelecimento das áreas das unidades de conservação marinha de São Pedro e São Paulo e da Ilha da Trindade e Martim Vaz, que aumentou a área de preservação marinha do Brasil de cerca de 1,5% para cerca de 25%. Vou falar primeiro da Ilha da Trindade, que é essa ilha aqui, né, e o seu entorno, e depois do arquipélago São Pedro e São Paulo e seu entorno, que está aqui. Perdão. Na verdade, agora eu vou para o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Já tinha falado da Ilha da Trindade, então um pouquinho sobre espécies de endemismo em São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo é bem menor do que a Ilha da Trindade, a parte emersa. Tem uma riqueza um pouco menor de espécies, mas bastante interessante também, com espécies endêmicas de esponja, com espécies endêmicas de peixes recifais, e recentemente também, né, isso aqui são imagens do Abílio Soares e colegas que mergulharam lá num submarino, também essas imagens de corais de águas profundas ali do arquipélago de São Pedro e São Paulo. É algo que a gente já sabia que existia lá, desde a década de 60 a gente já sabe que tem corais de águas profundas em São Pedro e São Paulo, também tem na Ilha da Trindade, mas agora a gente também tem imagens para mostrar esses organismos. Tudo isso é do relatório, inclusive, do Ronaldo e coautores para a criação da unidade de conservação. Assim como em Trindade, então, temos alguns peixes recifais endêmicos que só tem na ilha, em São Pedro e São Paulo, né? Mas o que é marcante, assim, em São Pedro e São Paulo, e que contrasta um pouco com a Ilha da Trindade, é que, apesar de ter alguns predadores ainda, né, como é o caso, por exemplo, aqui das barracudas e outros peixes que estão ilustrados aqui, no caso dos tubarões, assim, essa abundância caiu muito e os mergulhadores de lá não têm realmente avistado muito esses organismos há bastante tempo, tá? Então, e isso é marcante para São Pedro e São Paulo pelo seguinte motivo. Desde, pelo menos,
o início do século XIX, né, e aqui eu realmente não vou ler todas essas passagens aqui, mas uma delas, inclusive, é do Darwin, né, que realmente que parou por lá. Todos eles relatam assim a grande abundância de tubarões no entorno do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Era, inclusive, muito difícil pescar por conta desses organismos, ninguém se arriscava a entrar na água, e isso mudou a partir da década de 1960. Então, relatos, por exemplo, aqui de 1966, já dizem que a população de tubarões diminuiu a ponto de permitir, né, você trazer linhas com peixes sem que eles viessem, os tubarões, em cima desses organismos, e até mesmo, né, que um geólogo, né, pudesse nadar na lagoa para fazer algum tipo de coleta. Então, já na década de 60, o pessoal até já se arriscava assim, a fazer mergulhos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Né? E o que levou a esse decréscimo marcante das populações de tubarões em São Pedro e São Paulo? Está nesse artigo do Osmar Luiz e do Edwards, que nós tivemos aqui entre 1950 e 1960 o início da pesca comercial, né? Então, essa fronteira, né, de desenvolvimento, que é no caso aqui a pesca, ela já acontece, ela já chegou em São Pedro e São Paulo há muito tempo atrás, na Ilha da Trindade também, mas já aconteceu há muito tempo atrás, então a gente já teve assim uma redução dramática das populações de predadores de topo nesse ambiente, né? E existe inclusive, né, é o caso desse artigo aqui, hipótese de extinção local de algumas espécies, ou pelo menos de uma espécie de tubarão recifal. Há um debate sobre isso, mas o fato inegável é que houve claramente, né, uma redução marcante da abundância de predadores de topo, particularmente tubarões, em São Pedro e São Paulo. Alberto. Oi? Tem 5 minutos. Perfeito, tá exatamente no tempo. Então, isso aqui é uma figura um tanto antiga do Renato Araújo, que foi aluno do professor Sérgio Fletter aqui na UFSC. Então, essas bolinhas, o tamanho delas é proporcional à biomassa de peixes, ok? Então, notem que aqui em São Pedro e São Paulo tem uma biomassa bastante grande, só que quando a gente olha essa biomassa de macrocarnívoros maiores que 45 centímetros, que é o caso, por exemplo, dos tubarões, fica bem pequenininho. Né? O nosso colega de rocas deve estar feliz em ver que essa bolinha para rocas é bastante grande. Por quê? Porque ainda tem predadores de topo em maior abundância por lá, como é o caso dos tubarões. Em Trindade, tem uma abundância ainda razoável se a pesca for lidada de maneira eficiente, tiver um manejo razoável desse tipo de atividade. Então, para terminar, gente, né, vou para as propostas de criação das UCs marinhas, o que eu acho que foi positivo e o que acho, na minha opinião, ainda pode melhorar. Então, essa é a proposta de criação das UCs de Trindade e Martim Vaz, em que a zona econômica exclusiva limitaria uma APA e esse polígono, ele delimitaria um monumento natural, que é uma área de proteção integral. Então, essa foi uma das propostas apresentadas e fortemente apoiadas durante os debates, né, durante as audiências para a criação dessas unidades de conservação. Uma outra proposta seria dividir em 2 blocos, um com Monte Submarino Colômbia e outro com Trindade e Martim Vaz no seu centro. Para São Pedro e São Paulo, também o polígono é um pouquinho diferente, né? Tiveram algumas propostas, mas essa é uma delas, mas em que a gente teria São Pedro e São Paulo no centro também de um monumento natural. E toda a zona econômica exclusiva, né, do entorno, uma área de proteção ambiental, uma APA. E esse artigo do Vinícius Giglio e coautores, ele compara essas propostas, que foi debatido nas audiências, e o que realmente foi publicado no decreto no início desse ano, que foi diferente. Então, nas últimas semanas, ou na última semana mais especificamente, nós tivemos uma certa mudança, não sei o que aconteceu aqui nessa linha azul, mas o fato é que o que foi proposto para São Pedro e São Paulo era ter a unidade de conservação, o arquipélago São Pedro e São Paulo dentro desse polígono, que seria uma mona, mas o que aconteceu é que essa área de proteção integral, ela foi, digamos assim, escorregada para o sul, de modo que agora, olhando somente aqui,
o arquipélago de São Pedro e São Paulo, então isso aqui representa essa partezinha aqui, né? A maior parte das ilhas ficou fora da proteção integral. Belmonte, Challenger, essas ilhas um pouquinho maiores, onde fica a base, não ficaram inseridas dentro da área de proteção integral, dentro do MONA, como se esperava. E em Trindade também houve uma mudança radical, assim, antes dos decretos de criação, em que, em época, aqui a gente tem a proposta apresentada, uma delas, né, de 2 blocos, com os montes submarinos, e no caso que é a Ilha da Trindade, uma posição bem mais central. O que acabou sendo aprovado foi esse desenho aqui, em que, em verde aqui, a gente tem esse bloco de proteção integral, que foi, digamos assim, escorregado para o norte, de modo que os montes submarinos ficam muito mais próximos da área, né, da APA, né, eles não estão tão centralizados, e no caso da Ilha da Trindade, que é esse ponto central aqui, ela ficou totalmente fora dessa outra área de proteção integral. Então, essa ilha aqui, a Ilha da Trindade, vou botar ela no aumento maior aqui, que é esse H. Então, a proposta original aqui em H é que teria só verde em volta da Ilha da Trindade, ou seja, somente monumento natural, somente proteção integral. O que realmente entrou no decreto, e reitero, isso foi após os debates das audiências públicas, sem apoio tanto da academia e de outros setores, foi que a Ilha da Trindade, ela ficou, o entorno dela, das 12 milhas, ficou com uma APA, mas o entorno imediato da Ilha da Trindade, que é toda essa área branca aqui das 12 milhas, nem APA não é. Então, não é nem APA e não é nem MONA. Então, é uma área que acabou ficando sem proteção nenhuma, com exceção de um ponto aqui, que é a área de reprodução das tartarugas, um outro pequeno ponto aqui, e esse corredor de APA. Então, no caso da Ilha da Trindade, ficou uma situação muito diferente daquilo que todos esperávamos, ou que todos realmente tínhamos debatido para essa unidade de conservação. Esse é um slide que eu posso falar um pouquinho mais sobre ele mais tarde, mas é uma comparação que eu posso apresentar depois, se der tempo, né, que é sobre, comparando Ilha da Trindade e um atol lá no Pacífico, que é Palmira. Esses pontos todos aqui são localizações de tubarões recifais nesse atol, né? Então, a expectativa é que a gente tenha algo semelhante aqui. Então, nessa área branca, evidentemente, é onde estão esses organismos recifais, esses peixes recifais que são alvo da pesca, e é justamente uma área em que ficou, infelizmente, sem nenhum tipo de proteção. Reitero, essa é a pesca que ocorre nessa área branca aqui, beleza? Então, temos novamente essa área que foi sem proteção. A gente tem tanto uma pesca comercial, quanto uma pesca chamada de subsistência, né? Uma pesca recreativa. Quem tiver maiores interesses, né, esse é o artigo do Vinícius Giglio, publicado recentemente, sobre, debatendo, né, apresentando prós e contras em relação a essas novas áreas de unidades de conservação. E essa semana saíram, né, foram publicados os decretos, as portarias, perdão, conjuntas que regram, de alguma maneira, a pesca nas APAs, tanto de São Pedro e São Paulo, quanto da Ilha da Trindade. Aqui eu começo a ver o copo já um pouco mais meio cheio, vamos dizer assim, em que esse regramento está bastante razoável. No caso de São Pedro e São Paulo, limita e até mesmo proíbe, por exemplo, a pesca de elasmobrânquios. No caso da Ilha da Trindade, dentro da APA, esse decreto, ele proíbe, por exemplo, a pesca com petrechos de fundo, ou seja, o espinhel de fundo, né, o arrasto, evidentemente, também, né, limitando as espécies que estão mais na superfície. Então, acho que esses decretos, essas portarias que regulam a pesca nas APAs, na minha opinião, estão indo na direção certa, né? Eu acho que a dúvida que fica realmente é o que vai acontecer nessa área branca, que não é nem APA e nem MONA, né? E que realmente é, digamos assim, a cereja do bolo, é a joia da coroa, é a área mais importante para a preservação ali na Ilha da Trindade, do seu ambiente marinho. Então, acho que essas são as cenas aí que a gente vai observar nos próximos capítulos. Eu nem tanto, mas alguns colegas meus estão na linha de frente disso, e eu espero que a gente tenha aí boas notícias nos próximos meses, e não más notícias em relação a essa área que ficou de fora das unidades de conservação na Ilha da Trindade. No mais, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção de todos, espero, Marinês, não ter passado do tempo, fico à disposição para qualquer pergunta que eventualmente tenha. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Roberto. Com certeza a gente vai conseguir fazer um bom debate, fazer algumas perguntas. Eu convido a todos que queiram fazer perguntas, que continuem enviando as perguntas que eu estou anotando, já temos algumas anotadas, e depois da fala aí do Apoena e do Eduardo, a gente vai passar algumas perguntas para os debatedores responderem aqui. O que não for possível, eles respondem depois por escrito e nós mandamos para todos. Roberto, muito obrigado. Obrigado. Eu peço que você, deixa eu ver se eu consigo, que você pare de dividir a sua tela conosco. Vou tentar aqui. Agora acho que eu compartilhei de novo, né? Então vamos tentar. E que você, então... Pausei o compartilhamento, veja se é isso. Não é pausar, você tem que... Interrompeu. Fechou? Fechou. Desligou. E agora, imagino que sim. Aí eu chamo, então, o Apoena e o Eduardo. Muito obrigada, Alberto, para também fazer a mesma coisa e continuar, então, aqui as nossas apresentações. Apoena, por favor. Então tá, todos me ouvindo, boa tarde. Boa tarde, estamos. Tá aqui comigo o Eduardo Macedo, né? A gente está num curso, inclusive, de fiscalização de pesca, então peço desculpas, a gente está com a internet meio reduzida, né? A ideia nossa, sem muita preparação, é falar um pouco sobre a situação hoje da gestão das unidades de conservação marinhas, né? E aí, propositalmente, excluindo essas grandes unidades que o Alberto falou com grande propriedade, né? Porque justamente quando a gente inclui essas áreas, a gente tem realmente os dados com um viés muito grande, já que elas praticamente multiplicaram por 20 as áreas protegidas, né? Então, a nossa ideia na nossa apresentação é puxar um pouco para o resto das unidades, onde a gente já tem uma gestão há algum tempo, né? Envolve principalmente a zona costeira, embora a gente tenha, aí o Eduardo vai falar um pouco mais sobre rocas, né? E tem Fernando de Noronha também, e a proteção que antes tinha em São Pedro e São Paulo, né? Eu vou tentar aqui, só para começar, vou compartilhar a tela e vamos... Estão enxergando? Está enxergando, Marinês? Ok, vou partir do princípio que estão. Então, assim, partindo do princípio, também com foco parecido com o que o Alberto falou, não há dúvida que o principal objetivo das áreas marinhas protegidas é a questão do combate à sobrepesca, né? Combate à depressão da biota marinha, né? E a pesca, com certeza, hoje é a principal questão, né? Então, aqui esse gráfico é só para a gente ter uma ideia, novamente, tirando fora as grandes áreas que estão aí, eu tenho esperança nelas, né? Mas estão, né, em regiões mais ermas, né? A nossa zona econômica exclusiva, né, ela estava com 1,79% de áreas protegidas, que eram representadas por 145 unidades de conservação marinhas, né? Esse 1,79 aí é onde é o número que se focava antes, mas é um número que ainda carece muito de esforço por parte dos órgãos gestores, e aí incluo principalmente o ICMBio e nós servidores, para realmente se tornar efetivo no combate a essa questão da sobrepesca, né? Para serem realmente consideradas áreas protegidas. Só para ter uma ideia, desse 1,79, a gente 1,46% estamos falando de APAs e 0,17 estamos falando de reservas extrativistas, né? Portanto, áreas de uso sustentável.
E aí você tem uma pequena quantidade ali, 0,02 de reserva biológica, 0,11 de parques e 0,02 de refúgio de vida silvestre. Enfim, essa pequena parcela de unidades de proteção integral seriam áreas que por si só já representariam uma restrição à pesca, né? Porém, o grande foco, eu vejo, que hoje os órgãos gestores deveriam estar se dedicando a questão de gestão, né? Falando em gestão, não em criação, mas gestão dessas áreas de uso sustentável, que por si só não representam, simplesmente pela criação, uma situação de combate ou de efetividade em cima da sobrepesca. Ou seja, na verdade, elas carecem de regras, né? E regras que sejam diferentes das regras que hoje incidem sobre o resto da zona econômica exclusiva. E aí eu vejo principalmente as regras representadas pelos planos de manejo dessas unidades, né? Nesse sentido, né, só para a gente entender como essas unidades passaram a ser criadas, esse gráfico mostra também as categorias de como elas começaram desde 1979, com a criação da Rebio Atol das Rocas, né, depois em 80 ali, mais ou menos, a criação de Abrolhos. E, enfim, a gente vê que inicialmente se optava muito pelas áreas de proteção integral, né? Porém, essas áreas de proteção integral, novamente tirando essas grandes áreas criadas agora, elas praticamente se estabilizaram, sendo que ali no final da década de 80 começou um boom de criação das grandes áreas de proteção ambiental, das APAs, né? Representado por toda esse verde aí que a gente vê nesse gráfico, né? Que é a categoria 5 da IUCN, né? E aí depois, mais recentemente ali, né, final dos anos 90 e ano 2000, a gente começou também com uma forte tendência à criação de reservas extrativistas, né? Então hoje a gente analisa o que tem de proteção integral, praticamente foi criada há muito tempo, né, tirando um refúgio de vida silvestre, né, de Alcatrazes, que foi criado recentemente, em 2016. Mas essa hoje onde estamos aqui, né, 2018, com esse grande volume dessas áreas de uso sustentável. Aí, voltando a falar da questão do plano de manejo, a gente vê que, embora racionalmente, né, e qualquer um empiricamente possa imaginar que o foco dos planos de manejo deveria ser principalmente nas áreas de uso sustentável, infelizmente, a maior parte dos planos de manejo hoje existentes, né, estão nas unidades de proteção integral, sendo que as unidades de uso sustentável, ali representado pela categoria 5, as APAs, e as 6, as reservas extrativistas, né, as áreas cobertas por plano de manejo são ínfimas, tá? Né, 15% só no caso das APAs, 2% no caso das reservas extrativistas, ou seja, todo o resto são áreas sem plano de manejo, né? E isso hoje representa, em verdade, 19,8% das áreas têm plano de manejo, né? E 80,2% não tem plano de manejo, né? E se a gente for analisar só as de uso sustentável, somente 13% das áreas têm plano de manejo, né? Enfim, não adianta a gente ter um mapa de unidades de conservação onde a gente não tem nenhum tipo de regra incidente. E eu acho que esse hoje é o grande gargalo para a gestão da pesca, né, que é isso que a gente faz, todas as unidades de conservação marinhas, né? E aí, como resultado, né, analisando todos os planos de manejo das áreas de uso sustentável e analisando, logicamente, imaginando que a de proteção integral tem a totalidade de sua área protegida da pesca, né? Hoje, daqueles 1,79% de áreas protegidas, na verdade, as áreas protegidas realmente da pesca, das ES, são somente 0,18%, né? Logicamente, volto a falar, retirando essas grandes áreas criadas agora. Então, a gente tem 1,61% de áreas
já criadas de unidades de conservação que poderiam estar servindo, né, com regras para essa questão do combate à sobrepesca, né? Isso, aí a gente olhando por categoria, esses dados a gente vê que a gente tem uma relação de categoria por área total, né? Obviamente a categoria 5, as APAs, representa a maior quantidade de área, né, teoricamente protegida, mas o problema é a quantidade de área restritiva à pesca, né? É ínfima. Nas resex ela mal aparece ali, embora tenha alguns exemplos de áreas fechadas em resex. Mas hoje a única área fechada em resex é na resex Corumbau, algumas pequenas áreas. Inclusive, se a gente falando das APAs, as maiores áreas protegidas são justamente na APA de Fernando de Noronha, né? A gente tem também pequenas áreas na APA Costa dos Corais. Tirando isso, a gente não tem nenhum tipo de área fechada, né, em todas as unidades de uso sustentável. Inclusive, as regras de pesca nelas, incidentes, são muito tênues, né? Normalmente, tanto nas APAs quanto nas resecs, mais relacionadas a uma reserva do recurso a determinados setores, né, da sociedade em detrimento de outros, que, por vezes, também acabam selecionando essa pesca de forma positiva do ponto de vista ambiental, né, como, por exemplo, o cerceamento de pesca industrial em algumas áreas, né. Porém, isso não por si só diminui o impacto de forma considerável no recurso pesqueiro, já que a gente também tem uma frota artesanal com forte impacto em cima desses recursos próximo à costa, né. Então, só voltando aqui, né, aí acho que tentando descompartilhar a tela, tomara que tenha dado certo, independente dessa... Deu certo, Poena. Ok. Então, independente desses dados, eu acho que hoje a gente está num momento positivo do ICMBio, onde a gestão das unidades marinhas, até por conta da discussão dessas grandes áreas, por conta um pouco principalmente de apoios externos que a gente tem recebido. Eu vi o programa GFMAR foi muito positivo, está sendo muito positivo a ampliação dele, inclusive parceiros que a gente tem em várias unidades, que vai desde a Toyota, WWF, SOS Mata Atlântica, enfim, a gente tem ótimas oportunidades e a gente tem ótimos exemplos. Eu acho que, aí eu vou até passar a fala para o Eduardo, né, que eu acho que hoje está trabalhando não digo nem na unidade, mas um mosaico, já que ali também tem a APA de Fernando de Noronha, talvez seria o modelo de área protegida marinha, no meu entender, né? Então, passa a palavra aí para o Eduardo. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Eduardo Cavalcante. Atualmente eu estou como coordenador de pesquisa e proteção da Rebiotol das Rocas, né? A chefe é a Maurizélia Brito Silva, a Zelinha, todos conhecem, que tem um papel fundamental em conseguir os objetivos da Rebiotol das Rocas, né? Rebiotol das Rocas pertence a uma cadeia de mundo submarino de Fernando de Noronha, que vai de Fernando de Noronha ao Ceará, tá? E a conectividade se dá principalmente na direção Noronha-continente, que é a corrente principal, né? Que dispersa essas lavas, os organismos, enfim. O Atol das Rocas ele vem sendo bem citado como uma referência assim, de unidade de conservação que conseguiu seus objetivos, a unidade marinha, né? E isso foi um longo caminho, foi a primeira unidade de conservação marinha do Brasil, é o único atol do Atlântico Sul, e atualmente, né, agora firmado com a criação das outras unidades, é a única ilha oceânica brasileira onde não é permitida a pesca, tendo como referência todo o seu perímetro, né? Por exemplo, Fernando de Noronha existe o Parque Nacional de Fernando de Noronha, mas se pode pescar numa parte e outra não. E também nas outras ilhas, como Alberto citou. Então, realmente é um exemplo, um modelo à parte que se pode ser contabilizado qual o impacto de uma pesca parcial numa ilha oceânica, por exemplo, né? O Atol das Rocas,
ele vem sendo também citado como os dados vêm mostrando que esse modelo de gestão, esse desenho de conservação em ilhas oceânicas, ele dá resultados bem positivos, né? Uma ilha oceânica, ele é um atrator natural de macro escala oceânico, vamos dizer assim. Então, ao você impactar uma ilha oceânica, você só não está impactando o seu entorno, você impacta uma grande área oceânica em que esses organismos se agregam nessa ilha, né? Então, é uma responsabilidade bem maior do que os limites da própria unidade. Você está concentrando vida nessas ilhas. E isso extrapola em muito os limites dessa unidade, né? O limite da Rebiotol das Ocas, ela vai até 1.000 metros de profundidade. Então, relativamente, ela protege bem esse monte submarino, Atol das Ocas. Nessa cadeia que eu citei, que vai de Noronha ao Ceará, existem vários montes submarinos e só aflora Atol das Ocas e Fernando de Noronha, né? E essa implementação do atol, apesar de ter sido criado em 79, se deu a partir de 92. É muito, como eu falei, em função do esforço pessoal, personificado na Zelinha, e institucional e de parceiros, pesquisadores. Eu já atuo lá há 11 anos, inicialmente como pesquisador, assim como o Alberto atua também hoje, e posteriormente como servidor. E o Atol das Rocas, ele vem se vindo muito como um modelo de, como eu falei, comparativo entre essas outras unidades. É interessante ver relatos antigos que comparam Fernando Noronha, Atol das Rocas e o continente, que mostra, por exemplo, uma prospecção pesqueira em Fernando Noronha e Atol das Rocas, o quanto isso seria viável de se explorar. Isso há cerca de 80 anos atrás. E é interessante que o resultado é que Noronha e Atol das Ocas tinha, comparativamente ao continente, muita biomassa, mas não tanto como a costa. Então a gente mostra uma inversão vamos dizer assim, uma inversão de compressão. Hoje Atol das Ocas e Noronha seria, vamos dizer assim, uma grande mina de ouro para pesca, né? Hoje tem uma biomassa incrível se comparado com a costa. E isso foi fruto de uma conservação. Os dados mostram que no modelo em que a ilha toda é protegida, você tem uma abundância incrível de biomassa, você tem um quantitativo menor quando a ilha é parcialmente protegida e um colapso total dos recursos quando você não tem proteção nenhuma nessa ilha. Vamos dizer assim. O atol, felizmente, hoje, vem sendo considerado um modelo, uma referência para se comparar outras unidades de conservação mais ou menos do mesmo modelo. Eu não preparei a apresentação, como a Pena falou, a gente estava aqui no curso de proteção marinha, mas eu estou aqui aberto às perguntas, qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso. Valeu então, pessoal. Estamos aqui. Ficamos no aguardo. Ok, Marinês, Mariana. Sim, sim. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Poena. Sei que vocês estão aí no meio. Sei que vocês estão aí no meio do curso e tiveram que sair para estar aqui com a gente. Agradeço bastante. E agora eu tenho uma série de perguntas que foram chegando e a ideia... Cristina, por favor, você está... Deixa eu tentar... Você está compartilhando a sua tela conosco. Se você puder desligar, eu agradeço. E, bom, então eu vou passar... Obrigada, Cristina. Eu vou passar para algumas perguntas. Alberto e a Poena, vocês estão me escutando? Sim, ativei o microfone agora, sim. Então tá. Bom, tem várias perguntas, algumas chegaram por escrito antes, inclusive, do webinar, e outras estão chegando agora durante a nossa conversa, né? Vou fazer uma pergunta da Andressa, que ela veio antes, e ela traz uma questão que eu acho que vocês dois tocaram, da questão da pesca, e é o... não digo o conflito, mas a sobreposição de interesses numa área de conservação dessa área, e acho que entra um pouco também o que o Eduardo colocou da importância, né, dessas áreas, mas da conservação dessas áreas e do modo de vida de pescadores que vivem, né,
da pesca e que teriam, então, nessas áreas limitadas à sua atividade. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso, Alberto e Apoena Eduardo, sobre essa limitação da pesca e o que isso poderia refletir, ou então na restrição das áreas e o que isso poderia refletir na pesca. Podem falar. Eu posso comentar um pouco, mas eu acho que a gente tem o Apoena e Eduardo aí mais especialistas. Eu vou falar então um pouco mais sobre São Pedro e São Paulo e em relação à Ilha da Trindade, né? Uma característica dessas duas ilhas, desses dois conjuntos de ilhas oceânicas, é que elas são os dois conjuntos de ilhas oceânicas mais distantes da costa, né? Trindade, por exemplo, está a 1.160 quilômetros da costa e São Pedro e São Paulo está um pouco menos, mas ela é muito pequena. E ambas não têm populações tradicionais, né? Nem a Ilha da Trindade, nem São Pedro e São Paulo, e também não Atol das Rocas. Noronha eu vou deixar o Eduardo e o Apoena falarem um pouquinho mais. Então essa questão, pelo menos, da pesca tradicional não existe na Ilha da Trindade, também não lá em São Pedro e São Paulo, relativo a populações locais, porque elas não existem. O que existe realmente é uma pesca comercial. Tem algumas embarcações pequenas que chegam até lá, mas grosso modo são embarcações maiores, né, assim, pelo menos 15 metros de comprimento. Então a gente não está falando de uma pesca tradicional, a gente está falando de uma pesca em escala maior, uma escala de pesca industrial que tem se mostrado nesses ambientes pouco sustentável, levando inclusive à extinção local, ao que tudo indica, de algumas espécies. Então, eu continuo assim, né, acreditando que são locais onde esse tipo de atividade deve, né, ser bastante limitada, porque o impacto econômico é muito pequeno, não vai afetar nenhum tipo de população tradicional, e mesmo esse impacto não sendo numa escala tão grande, né, como é uma ilha oceânica, é um ambiente pequeno, acaba tendo um impacto local bastante grande. Tá certo, obrigada, Beto. Apoena, Eduardo, querem fazer algum comentário? Eu acho que no que diz respeito a essa questão da pesca tradicional, eu acho que é uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente fala em tentar reverter esses impactos negativos da pesca, né? Porque se tem algum grupo social que dificilmente vai conseguir se adaptar ao fim da pesca, são os pescadores tradicionais, né? E hoje, justamente, é pensando neles que a gente vê que essas áreas de uso sustentável deveriam ter suas áreas de reserva de não pesca, né? Hoje, trazendo um paralelo com as áreas terrestres, dependendo do bioma, lógico, mas no mínimo 20% das áreas terrestres são reservadas, né, ao não uso como reserva legal, e até mais, né, se a gente for contar as áreas de preservação permanente. Então, hoje se batalha, inclusive, na regulamentação dessas categorias para que se defina uma porcentagem de áreas, né, justamente que possam conservar a biomassa de peixes e, inclusive, servir de exportação para as áreas de pesca, né? Lembrando que se a gente for falar, por exemplo, 10%, que é uma coisa mínima, né, que é o que se pensa hoje, por exemplo, na regulamentação das reservas extrativistas que tem um espelho d'água, 10% de área com restrição de pesca, né? Isso já seria um grande avanço, inclusive para essas próprias unidades, né? Vários estudos já mostram que haveria um aumento da produtividade pesqueira nessas áreas. Então, eu vejo que essa questão da gente trabalhar a restrição da pesca como hoje ela ocorre, ela vai ao encontro dos objetivos das populações tradicionais, né? Quer comentar alguma coisa, Eduardo? Eu queria, assim, uma unidade de conservação, ela é um acordo em que a sociedade acorda em usar diferente essa área, né? Usar de forma diferente de uma área comum, e isso tem um objetivo. A Rebiotal das Rocas, por exemplo, o maior beneficiário dessa conservação é o próprio pescador.
A Rebiotó das Rocas, ela exporta vida para bancos de pesqueiros tradicionais altamente explorados há anos e anos pela pesca. Então, uma unidade de conservação ela é um modelo de produção de alimentos, na verdade. A diferença é que nessa unidade de conservação, principalmente proteção integral, você não está matando os reprodutores. Se a gente fizer um paralelo como se fosse uma fazenda, que é outro modelo de produção de alimentos, é como se você não matasse os reprodutores e passasse a lucrar apenas com os seus filhotes, suas crias, enfim. Então, respondendo a pergunta, sim, a Rebiotó das Rocas, o principal beneficiário da Rebiotó das Rocas são os próprios pescadores. Tá certo. Muito obrigada a vocês pelas respostas. E agora eu vou tentar juntar algumas que foram feitas aqui em relação ao plano de manejo. Uma vez que, né, a gente prevê um período de até 5 anos, e até queria que vocês me confirmassem isso, para a elaboração do plano de manejo, como que essas UCs recém-criadas podem começar a ter efetividade enquanto o plano de manejo não é apresentado? E qual é a dificuldade para se criar planos de manejo? A apresentação aí do ICMBio colocou bem claramente da dificuldade e dos poucos planos de manejo que a gente tem em áreas de proteção ambiental, nas APAs, né? Então, quais seriam essas dificuldades e como é que pode fazer para essas grandes áreas que foram criadas e as outras terem efetividade enquanto não tem o plano de manejo? Marinês, falar rapidamente, assim, Alberto falando aqui, eu não estou na linha de frente, né, dessa etapa agora, eu vou falar rapidamente o que eu sei e da maneira que a academia está tentando auxiliar nesse processo. Então, no caso dessas grandes áreas, né, já tem uma pessoa, Rossana, que está liderando essas iniciativas por parte do ICMBio e que nós da academia estamos fazendo, né, principalmente o Ronaldo, Francine Filho, o Carlos Eduardo Leite Ferreira, que é o coordenador do projeto PELD, né, que é o Programa de Monitoramento de Longa Duração das Ilhas Oceânicas, é tentar auxiliar ao máximo com informações para que se possa fazer um plano de manejo e também essas portarias, acho que portaria não é a palavra correta, mas essas portarias, né, que saíram, inclusive, essa semana, iniciando a regulamentação da pesca nessas APAs. Então, nós da academia, assim, a gente, evidentemente, o desenho final dessas unidades de conservação não foi aquele que tanto a academia quanto outros setores da sociedade civil pleitearam e levaram para as audiências públicas, né, mas mesmo não tendo esse desenho que a gente considerava sendo mais adequado, a gente está tentando auxiliar ao máximo com as informações durante agora o estabelecimento desse plano de manejo. Eu acredito que essa regulamentação, por exemplo, que foi publicada essa semana, no dia 18 de setembro, né, posso passar depois essa portaria por e-mail, para a portaria conjunta da Marinha com o ICMBio, para a pessoa que fez a pergunta, eu acho que já inicia esse processo de regular a pesca dentro dessas áreas, dentro das APAs, tanto de São Pedro e São Paulo, quanto da Ilha da Trindade, já dentro, né, dos monumentos naturais, são áreas de proteção integral, em que, em teoria, não deveria haver qualquer tipo de pesca. Obrigada. Bueno, Eduardo. Então, dando continuidade, a questão dos 5 anos para a elaboração do plano de manejo, realmente o SNUC traz isso, mas como também não é um prazo que a gente chama de prazo impróprio, né, ele não traz nenhuma consequência do não cumprimento, né, os órgãos gestores não se apegam a isso, sendo que a gente vai ter unidades com 20, 30, 40 anos de criação sem plano de manejo. Infelizmente, mas com certeza o plano de manejo é o principal instrumento, né? Ele hoje tem sido pensado de uma forma mais simples, mais rápida, e isso tem se refletido num aumento recente no número de unidades de conservação com plano de manejo, né? Então isso é um ponto positivo. Mas que também nada impede, eu sou a favor desse processo que está acontecendo nas grandes áreas, que é você
desde antes do plano de manejo, já gerar algumas regras, né, e normalmente são por portaria do órgão, como o plano de manejo também é uma portaria do órgão, mas algumas regras que já consigam segurar, de certa forma, o que já se sabe que está impactando de forma negativa, né, desses recursos. Então, eu acho que esse é o passo a passo, né? Você tem que começar o quanto antes o processo de elaboração do plano de manejo, mas antes, nesse meio tempo, você já pode estar restringindo algumas coisas que se sabe negativas, né? Na verdade, eu queria só reforçar também o que a Poena já falou na apresentação inicial dele, que a falta de um plano de manejo ela é mais dramática numa unidade de proteção de uso, unidade de uso sustentável, né? Porque uma APA, por exemplo, é um quadro em branco que tem que ser regrada. Ao criar uma unidade de proteção integral, como uma reserva biológica, por exemplo, a própria categoria da unidade de conservação já traz em sua criação um monte de regras, né? Por exemplo, não pode o uso direto. E isso, imediatamente que se cria, você já tem um alto grau de proteção. Então, se tiver que focar algum esforço na criação de planos de manejo, realmente seria na de uso sustentável. Claro que a gente não tem que escolher se criar em todas, mas ele é bem mais dramático numa unidade de uso sustentável sem plano de manejo. Eu acho que é isso. Tá certo, obrigada. Marinês, se me permite, só para talvez saciar a curiosidade da colega, eu vou ler só um trecho aqui dessa portaria conjunta, que são as portarias conjuntas número 2 e 3, de 24 de agosto, agora 2018, publicadas na terça-feira, 18 de setembro. Então, ali na área de sobreposição entre a APA São Pedro de São Paulo e a área de proteção ambiental de Fernando Noronha em Roca São Pedro de São Paulo, né, fica proibido, né, exceto para fins de pesquisa científica, por exemplo, a captura de todas as espécies demersais e bentônicas de organismos marinhos, ou seja, aquelas que vivem junto ao fundo, a captura de todas as espécies de elasmobrânquios, a captura de qualquer espécie que não esteja expressamente permitida. Então, acho que ficou, de novo, assim, foi aquela parte que eu menciono, que eu começo a ver o copo um pouco mais meio cheio, vamos dizer assim, eu estava vendo ele meio vazio, mas eu acho que essas portarias conjuntas começam já, a partir de agora, a dar um regramento. Na minha opinião, parece que está indo num caminho certo, assim, dentro das limitações que foi feito o desenho, evidentemente, dessas unidades de conservação, mas eu acho que estão indo no caminho certo. A pergunta que eu tenho, assim, e eu acho que, né, imagino que isso seja solucionado aí nas próximas semanas ou nos próximos meses, é como fica aquele entorno imediato da Ilha da Trindade, que aí não é nem APA nem MONA, né, então realmente ali é uma área, assim, bastante importante, né, a cereja do bolo em relação à Trindade, ali sim é uma área que me preocupa um pouquinho mais. Tá certo, obrigado. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é bastante nova também, bastante recente, o que o presidente Temer, né, em discurso recente na ONU, comentou o grande salto, então, quantitativo dessas áreas marinhas, das áreas marinhas que são cobertas por unidades de conservação, como a gente falou, inclusive o Apoena colocou que nem estava levando em consideração essas áreas na hora dos seus cálculos que apresentados. Mas, por tudo que a gente vem falando, existe essa polêmica, né? Se o Brasil, então, está atingindo as metas de proteção das áreas marinhas, né? E a pergunta do Diego é como o Ministério do Meio Ambiente, ou, né, o Brasil, deveria contabilizar essas unidades de conservação? Será que não deveria as unidades de conservação que são APAs ou que são de unidades de uso sustentável, como o Eduardo colocou, que é um papel em branco, de repente, elas não deveriam ser contabilizadas nesse número de área protegida? Então, essa é uma pergunta de como a gente vai contabilizar isso, se elas realmente ainda carecem do plano de manejo, carecem, né, de uma regulamentação dos seus usos, não só dessas criadas, como todas as outras APAs, como muito bem mostrar o Apoena e o Eduardo, que não tem seu plano de manejo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Rapidamente também, passo logo em seguida a palavra ao Eduardo. Eu acho que, né, a gente tem no SBUC, que inclusive, né,
é uma lei bastante simples, inclusive, de ser lida, assim, bastante clara, né? A gente tem realmente as unidades de conservação de proteção integral, aquelas que não são, né, são de uso sustentável, que não são de proteção integral, né? A resposta rápida é que eu acho que poderia se mostrar o quanto é de proteção integral, o quanto é de uso sustentável, e dando link já ao que o Apoena colocou muito bem, dentre essas, né, de uso sustentável, que não são de proteção integral, quantas delas de fato têm um regramento, um plano de manejo. Aí sim, acho que ficaria muito mais claro para todo mundo o quanto, de fato, né, cada uma dessas categorias está contemplada, né, em termos de porcentagens no ambiente marinho brasileiro, e a gente teria uma figura muito mais clara. Quanto mais informação, quanto mais dados, melhor para a gente fazer uma avaliação disso. Certo. Apoena, Eduardo? Eu estou, às vezes, desligando o vídeo aqui, pessoal, só por conta da internet aqui, tá? Uhum. Eu, assim, exatamente na linha do que o Alberto falou e do que eu já venho falando, eu acho que realmente deixar claro esses dados, né? Do quanto realmente a gente tem de área que seja com um tratamento diferenciado na pesca, né? Que é o que as APAs não têm, até que se tenha algum tipo de regra, né? E nesse ponto, realmente, as grandes APAs saíram na frente de APAs que foram criadas há muito tempo atrás, que não tem qualquer regra dentro de sua área marinha, né? E aí, hoje, né, qualquer regra, pelo menos, relevante, realmente, né? A gente, nesse balaio, a gente pode colocar a APA da Baleia Franca, a gente pode colocar todas as APAs do litoral paulista, né? A própria APA Costa dos Corais, ela tem uma restrição à pesca industrial, mas também, além disso, não vai muito longe, mas também está finalizando seu plano de manejo, né, assim como a APA da Baleia Franca e, teoricamente, as APAs paulistas. Então, eu acho que esse vai ser o grande diferencial, quando a gente tiver regras realmente dentro dessas áreas, aí sim a gente pode estar considerando como áreas protegidas, né? E essas regras também têm que ser efetivas no combate à sobrepesca, né? Sem dúvida. Não queria só colocar que eu não conheço efetivamente quais são os requisitos para se determinar se cumpriu meta ou não, mas penso bem na linha do que o Alberto falou, assim, eu acho que o importante é a informação, né? Não só o quanto é de proteção integral e sustentável, mas a gente ter quantificado, de alguma forma, a efetividade dessas unidades de conservação. Então, quantas estão plenamente implementadas, quantas estão no início de implementação, quais resultados se conseguiu, como é que os objetivos. Eu acho que a informação para todo mundo que é o importante, né? Depender da categoria. Você pode ter categoria de uso sustentável com resultados melhores do que de proteção integral, né? Depende do grau de implementação ou de objetivo, como está aquela situação ali. Mas eu acho que a efetividade das unidades é que eu acho que deveríamos buscar quantificar e deixar claro para a sociedade, porque o objetivo de unidade de conservação é a sociedade, né? Então, acho que isso que é o mais importante também. Muito obrigada, Eduardo. Acho que um ponto muito importante aí colocado, que foi a sua última fala, que o objetivo das unidades de conservação é realmente a sociedade, é o bem-estar humano. E só lembrando, então, que você colocou que para o Brasil atingir as metas, né, colocadas, não basta a quantidade das unidades ou a área atingida pelas unidades de conservação, mas elas devem ser efetivas, ter representação ecológica e ser interligadas ou ter conectividade. Isso é o que é colocado nas metas. E agora eu vou passar a última pergunta, tem outras tantas aqui que eu vou passar depois para vocês responderem, e a gente passa para todos os participantes, para não fugir muito do tempo previsto para o webinar, né? A pergunta do Rafael, para os três, né? Vocês concordam que o plano de manejo, a fiscalização e o apoio popular são os principais fatores para o sucesso de uma unidade de conservação?
Marinês, acho que essa eu vou deixar o Eduardo e a Poena responder primeiro, viu? Não, na verdade, eu concordo plenamente, né? Na teoria, realmente, né? Logicamente, vamos pensar em unidades de uso sustentável. Opa, a internet aqui não está muito boa. Pensando em unidades de uso sustentável, o plano de manejo, como a gente falou, é a primeira coisa a ser feita, né? Ou qualquer outra regra. No que diz respeito à fiscalização, é o que a gente, inclusive, está aqui essa semana discutindo, acho que é um ponto primordial, né? Não adianta você ter regras se você não faz cumprir, e isso é um dos grandes problemas que a gente tem ainda com as grandes unidades lá. Ninguém sabe como a gente vai fazer cumprir essas regras, né? Mas só para ter uma ideia, assim, falando no que diz respeito à fiscalização das unidades federais, que são 66, né, unidades federais hoje no bioma marinho e costeiro, a gente em 10 anos tem somente 1.740 autos de infração. Quer dizer que a gente só tem na média de 2,6 autos de infração por unidade de conservação por ano. Isso é muito pouco, né? Isso dá a impressão de que não ocorre problema. Sim, ocorre, a gente tem a dificuldade de fiscalizar, né? E aí a questão do apoio popular, eu acho que é uma coisa também um pouco relativa, né? Porque a gente tem que entender como que quem está tendo voz muitas vezes nesses lugares, né? E a gente vê situações em que o apoio popular consegue ser, de certa forma, demovido a serem contra essas áreas protegidas, contra as unidades de conservação, como em alguns pontos a gente viu em relação à ampliação na proteção no Banco de Abrolhos, né? Inclusive de unidades de uso sustentável, né? No meu entender, quando o apoio popular é contra a criação de unidade de uso sustentável, é porque tem algum viés na comunicação, tem alguma dificuldade de entendimento. Então, sem dúvida que o apoio popular é essencial, mas que a gente tem que entender que ele tem que ser também qualificado, tem que ser esse apoio popular, ele tem que receber informações, ele tem que ser trabalhado pelos órgãos e pela sociedade civil também interessada em conservação, né? Só complementando, a criação de unidade de conservação é restrição de direitos, né? Não tem jeito, é restrição de direitos em uma área em que se está se usando mal ou que se queira usar melhor. E essa restrição de direitos, ela vai beneficiar, ela é feita, ela restringe direitos de poucos para benefício da maioria. Eu acho que essa é a ideia, né? Então, dependendo de quem está insatisfeito, ou dependendo, como a Pena falou, quem está satisfeito, independente disso, o que se deve ter é clareza dos objetivos da unidade, de por que ela foi criada e do quanto se está atingindo esses objetivos, né? Agora, é claro que ela vai beneficiar, a ideia é beneficiar vários e restringir alguns direitos de uso, principalmente, e alguns que a sociedade vê que não está sendo usada de forma correta. Eu acho que tem que ter a clareza qual é o objetivo da unidade, por que ela foi criada e se esses objetivos estão sendo atingidos e o que fazer para eles serem atingidos. Agora, é claro que o apoio de todos é muito difícil, mas seria muito bem-vindo, né? Mas é quase impossível. A gente restringe direito, não tem jeito. Muito obrigada, Eduardo. O que eu tenho só a acrescentar, né, um pouco assim, tá, é um mundo que eu estou tentando participar um pouco mais nesse último ano. Em relação a essas grandes áreas, né, nós tivemos as audiências públicas, né, em Pernambuco e no Espírito Santo, e evidentemente o apoio assim popular foi fundamental, né, para realmente essas propostas irem adiante. Houve realmente um apoio praticamente uníssono aí as principais propostas que eu tinha apresentado ali anteriormente, mas a lição que fica também é que esse apoio, né, ele é importante, mas não é suficiente, né? Então, essa questão por exemplo, né, teve um apoio, né, que eu já falei, praticamente uníssono, né, de todos,
em relação a um certo desenho de unidade de conservação, que é uma proposta que veio da academia, né, foi proposta ali, né, pelo Ronaldo e colegas, no caso de São Pedro e São Paulo, pelo Hudson Pinheiro e colegas, no caso da Ilha da Trindade, teve o apoio, né, realmente nas audiências públicas, mas que, né, na hora da redação do decreto, né, depois de já ter passado essas etapas, acabou tendo um desenho diferente daquele apoiado pelas pessoas nessas audiências. Então, talvez ainda possa ter um certo aperfeiçoamento desse mecanismo político de criação de unidades de conservação, para que se leve um pouco mais em conta, né, na hora da redação dos decretos, aquilo que de fato foi discutido nas audiências públicas e aquilo que de fato teve o apoio da vasta maioria nas audiências públicas, né? Então, acho que essa é uma lição que fica para todos que participamos desse processo de alguma maneira, alguns mais nos bastidores, alguns mais na linha de frente, pessoas da academia, pessoas de organizações não governamentais, evidentemente, né, colegas de diversos ministérios, e eu acho que, né, o caminho está aberto aí também para alguns aperfeiçoamentos, para que aquilo que é discutido nas audiências públicas, né, de fato, né, venha a ser refletido depois nos decretos de criação de unidades de conservação. Muito obrigada, Alberto, muito obrigada. Considero suas palavras, né, de fechamento. Sim, aí eu vou passar agora para vocês para dar um fechamento para a gente poder encerrar. Poena, Eduardo? É só Eduardo falando, é só para complementar a resposta dele sobre o apoio da maioria para a criação da unidade de conservação ou para a gestão dela. Muitas vezes a unidade de conservação ela é pensada para beneficiar uma minoria. Isso é comum acontecer, principalmente a unidade de conservação, unidade de uso sustentável. Então, você visa a melhoria de vida de uma minoria, e nem sempre a maioria vai apoiar essa criação, mas que também isso é importante, né? Então, às vezes, a quantidade depende de quem está apoiando ou não, quem está querendo ficar o processo, enfim, mas tem unidade de conservação que é criada para beneficiar a maioria e unidade de conservação que é criada para beneficiar uma minoria que já vem de injustiça social ou alguma coisa desse tipo, e isso também acontece, né? Só queria complementar isso. Tá certo. E pleno acordo, Eduardo. Aliás, um prazer bater um papo aí de novo com você. Não foi em Noronha dessa vez, mas aí numa próxima, quem sabe, a Poena também. Aí um prazer aí bater um papo contigo, meu caro. Valeu, Alberto. Obrigado aí. Obrigado, Marinês, pelo convite. Achei excelente a conversa. Tá certo. Bom, nós é que agradecemos, então, em nome do Fórum do Mar e do WWF Brasil, a presença de vocês e a oportunidade de poder discutindo. Eu vou lembrar todo mundo que as outras perguntas serão respondidas por vocês, né? Peço mais essa contribuição de vocês, vou enviar agora por escrito. E também isso foi todo gravado, pessoal, e depois é colocado num canal no YouTube e passado para todos o link também, para que todo mundo possa rever ou passar para as pessoas que não puderam estar aqui presentes. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes também, a todos que fizeram as perguntas e definitivamente aos nossos debatedores e palestrantes. Então, eu vou finalizar agora, então, o webinar. Um abraço para todos.